Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos acolhendo, nos abraçando, nos fortalecendo para este ano, né? Que se inicia, que a gente possa ter muita perseverança, perseverar nas dificuldades, nas lutas, né? E também agradecer a Deus pela oportunidade dessa existência, dessas provas, às vezes muito difíceis, às vezes mais ou menos, mas é um mundo de prova e expiação, sempre é um mundo onde nós habitamos com espírito extremamente com dificuldades, com provas. Esses dias eu li sobre a nossa força, né? Então disse assim, não queiramos modificar só pelo sorriso. É muito difícil tudo aquilo que eu tenho ser modificado só sorrindo. A gente vai ser rasgado para se melhorar. Então, muitas das vezes, aquelas provas mais difíceis que nós estamos passando, é um jeito da gente se modificar, nos transformar. Não vai ser só por um sorriso, uma alegria, não. Vai vir na força, no esforço, na dedicação, o tempo todo. Então, eu acredito que esse ano é um ano de perseverança. Não de perseverar perante a dificuldade, não de esperançar, achar que só sentar e esperar. Não, é perseverar, né? Então, que Deus abençoe o nosso ano, né? Que se inicia aqui nesta casa que nos acolhe. Isso é muito importante, a gente ser grato, porque aqui nesse exato momento nós estamos sobre uma proteção da equipe de Ramatiz, toda a equipe espiritual, benfeitores, médicos, enfermeiros, terapeutas espirituais, nesse exato momento, passando aqui entre nós com as suas fichas e observando o que está te incomodando. E aí vai nos guiando amorosamente para que a gente tenha força, porque são chamadas as graças ocultas. Graças ocultas são aquelas graças que a gente nem observa, mas nesse exato momento, quando a gente pensa, tem uma equipe espiritual ali já te tratando. Uma pessoa que está no hospital, um amigo, você eleva o teu pensamento, a equipe está aqui já tratando. Então são as graças ocultas. E nós temos que agradecer por estarmos aqui hoje, aqui neste ambiente, né, com a proteção de Ramatiz e a sua equipe. Nós estamos encarnados com essa proteção, ao mesmo tempo que no dia quando nós formos chamados ao plano espiritual, nós também queremos estar em uma casa. Não ser um espírito desencarnado perdido. Nós queremos também estar acolhido em um hospital, né? Num posto de socorro, aonde vão estar esses mesmos espíritos que estiveram conosco aqui nos acolhendo. Então é muito importante a gente começar a ter essa reflexão sobre a amorosidade espiritual, divina, em todo instante da nossa vida. Então hoje a nossa reflexão é sobre reconhece-se o cristão pelas suas obras. É bem interessante a gente pensar que há um questionamento, que a gente tem que ter uma análise sobre essa frase. Reconhecer. Nós nos reconhecemos. Nós estamos sempre nos analisando. A gente se reconhece. A gente tem que saber disso. As pessoas com quem nós estamos tendo contato, próximo ou mais distante, no trabalho, em qualquer lugar, aqui, estão te reconhecendo como cristão? Você se reconhece, é o principal. Você se reconhece como cristão? As pessoas que te cercam, o tempo todo nós estamos sendo observados por encarnados e desencarnados. Eles te reconhecem como cristão? Seu filho em casa te reconhece como um pai cristão? A sua esposa, o seu marido, o seu irmão, o seu vizinho, a pessoa que trabalha com você te reconhece como cristão? A gente tem que ter a noção mais profunda do cristão.
Porque quando a gente pensa no cristão na época de Cristo, eram aqueles que vinham na força, né? Vinham na luta em nome de Cristo. Então ele vinha na batalha, morriam por causa do nome de Cristo. Hoje nós não passamos mais sobre isso. Morrer na fogueira, né? Ir aos leões em nome de Cristo para ser cristão. Já não é da nossa época, mas nós vivemos essa época de cristão. Então, o que é ser cristão? Será que a gente analisa isso? Será que o cristão é só porque eu acredito em Cristo? É o começo. Mas será que é só isso? Não, eu sou cristão porque eu acredito no Cristo. Reconhece-se o cristão. Você se reconhece como cristão? Eu pensei muito sobre isso. Porque quando a pessoa fala sobre religião, aí se fala, não, eu sou cristão, né? Sim, nós somos cristãos, mas eu vivo como Cristo? Eu ouço o evangelho do Cristo e busco viver o evangelho do Cristo? Eu compreendo o que o Cristo quis passar? Eu me esforço para ser esse cristão? Esse é o cristão. Porque senão é muito frágil dizer só que é o Cristo. O Cristo é muito mais profundo. É o Cristo que faz uma varredura na nossa alma. Só que não só isso, ele nos chama ao seu evangelho, porque seguindo o seu evangelho, que é uma prescrição do médico, porque ele é o médico das almas, ele prescreve para você ali a medicação para Andréia, para cada um de vocês. Não é a minha que vai servir para vocês, nós somos individuais. A prescrição é certeira, e olha que interessante, ele te reconhece pelo nome. Deus te reconhece pelo nome, nesse mundão, esse universo. Você imagina? Deus te reconhece pelo nome. Pode estar no plano material ou no plano espiritual, entre aqueles bilhões de espíritos, Deus te reconhece pelo nome. Tendo noção disso, nós precisamos interiorizar o que é ser cristão, e não de falar como uma palavra que é onde o vento leva, é uma palavra forte, é uma palavra de raiz, e elas têm que estar em nossa alma, firme, sem dúvida, sem questionamento, eu sou cristão. Nós vamos, durante a nossa existência, vamos aprendendo sobre isso. É interessante a gente agora, nesse exato momento, nesta vida, ter uma compreensão de ser cristão, a importância. Porque nós já fomos cristãos, depois primeiro fomos discípulos, que Cristo chama de discípulo, logo no início, primitivo. Chamamos de cristão porque a gente segue a Cristo. Mas só seguir, sem ter que ter ação, é frágil. Cristo quer que a gente execute, que a gente analise o seu evangelho, que a gente possa viver, porque vivendo o evangelho a nossa alma se liberta. As dores não são mais tão ferozes. É tão interessante isso, que quando a gente vive um evangelho bem vivido, até o luto, a dor é diferente. A perda é diferente. A doença é diferente. A gente cuida muito de pessoas com doenças terminais, em tratamento, né? A gente trabalha na casa da irmã Rosália, né? A gente tem a equipe de passe, então a gente acompanha em alguns hospitais, são os paliativos. A gente está de frente a uma pessoa que o médico já falou para ela, tem um tempo, não tem mais recurso. E essa pessoa, naquele momento, quando eu estou de frente, aplicando um passe, fazendo uma oração, ela ainda fala de Cristo, com uma sabedoria, com entendimento. Aí eu penso, cristão, compreendeu o que é vida
e não temer a morte, porque uma das coisas que nos faz analisar sobre a ressurreição de Cristo, depois da crucificação, é uma importância muito grande para a gente que tem dúvida, que é espírito ainda com muito temor. Ele simplesmente mostra ali para a gente, nos educa, nos orienta, que não existe a morte, ele venceu a morte, ele vive. Então, se nós temos dúvida sobre isso, precisamos ser mais cristãos. Porque Cristo provou que venceu a morte, que está entre nós, que existe essa vida plena no plano espiritual. Então, no momento que eu começo a compreender, que eu começo a analisar, eu estou vivendo verdadeiramente a vida do cristão. Então, nós precisamos analisar essa palavra cristão, trazer nela a força que ela representa. Eu sou do Cristo, Cristo está em mim. Olha que importância. Não só colocar numa corrente algo de Cristo, representando o cristão, para que todos percebam que eu tenho um crucifixo. É frágil. A nossa alma quer mais, nossa vida quer mais. Então esse convite reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então reconhece aquele cristão por algo que ele está fazendo. Obra é ação. Obra não é comodismo. Reconhece aquele cristão por algo que ele está fazendo. Pode ser uma obra material. Qual obra material? Por exemplo, aqui na Casa de Ramatiz, as cestas básicas, o bazar, a equipe aqui que está auxiliando, a sopa que serve para as pessoas que estão com dificuldades, né? É o trabalho da obra da caridade material. Tirar lixinho, botar copinho d'água, ficar ali na recepção acolhendo cada um, falando boa noite. E tem também a caridade, a obra moral, que é a mais difícil que a material. É que dói mais. É quando a gente precisa se calar perante a dificuldade. Quando a gente não julga, não vem para a batalha direta com uma pessoa que a gente, vamos assim dizer, tem uma certa dificuldade. Quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente luta para romper a vaidade, o orgulho, o egoísmo, é a obra moral. Saber conviver com as pessoas. Então essa obra reconhece o cristão pelas suas obras, aí nós temos que perguntar, qual é a obra que nós estamos fazendo? A material, a moral, que é aquela que a gente vai se consertando. Eu fico pensando nisso, falei, meu Deus, eu preciso melhorar tantas coisas. A Andréia com a Andréia. E depois tem eu com os outros. Eu estou fazendo isso? Reconhece o cristão pelas suas obras. Então essa frase, ela é muito profunda. Não fica só na questão material. É questão de alma, de reconhecer-se como cristão, como filho de Deus, como Jesus, que é o nosso guia, nosso mentor desse planeta. Esse é o cristão. Ou pensamos que ele não está nos observando e vendo o nosso esforço o tempo todo. É o tempo todo observando, não há cochilo. Aquele momento que vem daquela ira por alguma situação e você faz uma oração e fala, não vou responder, vou recuar um pouco, vou deixar passar. Opa, uma vitória. Não fomos para a luta. Reconhece o cristão pelas suas obras, reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para romper todas as suas dificuldades. Essa é a nossa prova nessa existência. Então essa reflexão, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item 16. E está assim, lá no capítulo, eu trouxe um capítulo que também é bem legal, que fala sobre os espíritas, né? Fala sobre sede perfeitos, os bons espíritas. Porque para se reconhecer o bom cristão,
Nós precisamos entender que nós precisamos ir buscar não a perfeição de Deus, que o único que é perfeito é Deus, mas nós buscamos essa melhoria. Agora eu fico me questionando, será que é para melhorar, para agradar a Deus? É isso? Será que Deus está pensando nisso? Não, Ele está falando, não, meu filho, seja perfeito para você se melhorar, para você ficar feliz, para você ficar bem. Eu sou Deus, o Pai, o Criador. Então Ele fala, seja perfeito. Começa a se analisar, a se questionar se a sua resposta fere o outro. Uma resposta que fere, machuca ao outro, seja perfeito. Ele fala assim, ó, o evangelho, né, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. É o que o Cristo fala. O evangelho, ele tem que ser compreendido, claro, por isso que nós temos, vou falar pelo Espiritismo, nós temos estudo do evangelho, nós temos estudo da mediunidade, palestras públicas, é o evangelho para poder a gente interagir com essa pérola divina. Entender, faz parte da humanidade querer entender Cristo, entender os seus discípulos, mas ele não é só para ser compreendido, estudado e ficar nesse livro. Ele fala que o evangelho é para ser sentido. O sentido é a ação, o sentido é a obra. Porque senão nós vamos ficar só na contemplação. A contemplação é importante, para que dê um pontapé, para você ter um alvo. Mas depois, daqui da contemplação, é o trilhar até o alvo. É o caminhar, é o esforço, é a luta. Isso que é, sobretudo, bem sentido. Quando nós sentimos, nós iremos guardar para sempre. Tudo aquilo que é muito frágil se perde na nossa memória. Tudo aquilo que é para ficar e do bem é eterno na nossa alma. Eterno. Existências, vidas e vidas, mas você está guardando tudo no seu arquivo. No arquivo. Aquilo que é ruim, Deus permite que você conserte e tire do arquivo, porque nós não vamos guardar nada de ruim no nosso arquivo da alma. É necessário tirar tudo aquilo que não é legal. Mas aquilo que é positivo, benéfico, que causa um bem a você e ao outro, é arquivado no arquivo da alma eterna. Então, se no ano de 3000, eu posso lembrar alguma coisa daqui. Está lá no arquivo da Andréia. Olha que maravilha. Tudo que é bom não se perde. É enraizado na gente. E a gente não quer que se perca. Porque foi bom para a alma. É bom para o outro. Aquilo que não vale a pena, para que carregar em milênios para frente? O meu egoísmo, eu quero perder. A minha vaidade, eu quero perder agora nessa existência. Então eu estou na luta, ó. Para que lá eu falo, nossa, venci. Isso não está mais em mim. Por isso que os espíritos superiores passaram por tudo isso, para que eles pudessem ser superiores. Ele vai tirando esse peso. Então ele fala assim, ó, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo forçosamente, olha só, ele faz força que a gente possa se analisar. Porque o Espiritismo faz assim, tem umas coisas que eu falo, Senhor, mexe na alma. Mexe na alma, você fala, meu Deus. Te coloca a responsabilidade da tua vida. A culpa do pecado é do pecador, não é nossa, é de quem é que ele está fazendo. O Espiritismo chama atenção para isso. Mas a gente fica o quê? Levando essa culpa. Quem te fez o mal, a culpa é do pecador. O Espiritismo fala, a culpa é do pecador. Para que você está querendo se vingar? Para que você está levando isso para a tua mente? Para que você fica arrastando isso por anos? Para que você fica trazendo vamos assim dizer, uma influenciação espiritual, uma obsessão espiritual? O Espiritismo te traz essa luz. Então ele fala, o Espiritismo forçosamente leva os resultados acima exposto. Sentir o Evangelho, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois o mesmo é o que é o outro. Então assim, o cristão e o espírita são o mesmo. Só que nós temos que entender o que é cristão.
o que é espírita, mas são o mesmo, em essência, em esforço. Não somos melhores que nossos irmãos de outras religiões. Não somos melhores que os católicos, os evangélicos, os espiritualistas, a Umbanda, tanto que, nossa, graças a Deus, se cada um buscar o bem-estar, está tudo certo. Que ele seja cristão, que ele faça aquilo que o Cristo nos orientou, ser bom e fazer o bem. Não existe uma receita enorme e dificílima. Ser bom com você, ser bom com o próximo e fazer o bem para todos e fazer o bem para você. Essa é a receita. E ali desenvolve tudo, porque quando você é bom, quando você faz o bem, não cabe-te mais o egoísmo e o orgulho. É o remédio. Simplesmente não cabe mais. Quando você é bom, você cuida do seu corpo, você olha a tua doença com outro olhar, você olha aquela pessoa que tem uma dificuldade absurda, que é uma pessoa difícil de estar ao lado, mas você olha com outro jeito, sabendo que aquela pessoa realmente é difícil, que nós temos isso no nosso dia a dia, mas você não olha mais para a agressividade, você olha com piedade. É uma diferença muito grande. Ter piedade por aqueles que não compreendem, não entendem, e tudo vem na força e que vem na luta, na briga. Piedade para com esses irmãos. Bastará dizer, sou cristão? Para que alguém seja seguidor do Cristo? É que nós falamos, basta dizer só isso? Sou cristão. É muito mais profundo, porque eu sou cristão fica só na palavra. E o que arrasta é o exemplo, é a ação, é o que fica, é o que as pessoas observam. Quando eu falo pessoas observam, é os nossos familiares, nossos filhos. Muitas das vezes nós queremos exigir dos nossos filhos algumas coisas que nós não praticamos. Não quero que minha filha seja fofoqueira, mas eu vivo na fofoca. Ué, é um ambiente. Ela me vê falando mal de todo mundo, o tempo todo. Tomo um cafezinho e falo mal. O tempo todo, desde novinha. Quando ficar com 20 anos, a fofoqueirinha também, né? Então é isso, esse é o convite para a gente precisa pensar nisso, quem é que está ao nosso lado? Então só dizer sou cristão, será? Só aquele? Não, sou um cristão, é para que alguém seja um seguidor de Cristo? Não, porque muitos que seguiram Cristo naquela época, foram só para receber a cura e por curiosidade. Aquela multidão que seguiu Cristo. Multidão. Só seguir não, é interessante interiorizar o Cristo. É tão interessante, né? Que quando a gente vê uma foto, uma imagem de Cristo, a gente nem sabe se essa imagem tem uma briga danada aí, se Cristo era branco, se tinha olho azul, se não tem, se é moreno, se é preto, sabe? Umas coisas assim, perda de tempo para mim. Hoje, para mim, é perda de tempo, porque tem muito mais coisa para fazer do que ficar se importando se o cabelo de Cristo é louro, se o cabelo de Cristo é enroladinho. Eu queria que fosse, né? Enroladinho igual o meu, ó. Mas não me importa. Cristo é muito mais. Quando você vê uma imagem dele, ele te quebra no meio. É impressionante. Quando você está num desespero e faz o esforço de pegar uma palavra, pegar assim uma leitura dele, ele te quebra. Ele te centraliza e fala, fica firme que eu estou com você. É Cristo, tão próximo, esteve aqui com a gente, olha que maravilha, ele esteve encarnado para poder a gente entender melhor, compreender um espírito daquela grandeza, criador desse planeta, ele é o nosso governador, esteve conosco e está conosco para nos auxiliar, olha que grandeza. Então é por isso que a gente tem que analisar quem é cristão, quem é de Cristo. Então não basta só dizer sou cristão, tem que vivenciar o seu evangelho. Na doutrina espírita se baseia o evangelho segundo o espiritismo, né? Na doutrina espírita, no evangelho, enfatiza o cristão se reconhece pelas suas obras, as suas ações. Então, para a gente, como espírita, se reconhece o bom espírita pelas suas ações. Claro que a maioria, eu vou falar, porque eu vim de um berço católico, eu tinha uma noção que achava que espírita era tudo santo, né? Eu chamo até de fofoca fraterna, que espírito não faz fofoca, faz fofoca fraterna.
Não, não são. Nós estamos na luta igual qualquer um. Na luta. Então, quando a gente fala sobre esse infantiliza que o cristão reconhece pelas suas obras, eu reconheço o espírita pelo esforço que ele faz. Por exemplo, de estar aqui, hoje choveu, poderia todo mundo estar em casa, né? Está em casa. É bom ficar em casa. É maldade? Não, não é maldade. Está em casa. A gente vem, né? Vem fazer o tratamento porque não se sente bem, a casa está de porta aberta, estamos aqui todo mundo conversando e a gente analisando. Isso é esforço, isso é dedicação. Então a gente tem que também se valorizar, não se colocar sempre como ruim. Não, nós nos esforçamos. Quando alguém faz um pedido, uma caridade material, uma receita médica, uma cesta básica, uma roupa, isso realmente é uma ação do bem. É uma ação. Deus não está pedindo que a gente faça uma coisa enorme. Vamos construir um hospital. Nós, se não temos condições, começa por um paciente só. A paciente, um assistido. Seja o ouvido para ele. Deixa ele falar. Vai lá no asilo. Deixa um idoso conversar. Aí ele fala, conversa. Existe caridade maior? De dar o ouvido para alguém que está lá quietinho, sem ninguém. E é isso que o Espiritismo nos chama a atenção. E nisso tudo nós precisamos fazer esforço, porque eu preciso sair de casa, preciso me organizar, planejar minha vida, minha família, o meu trabalho, mas eu vou tirar um tempo para ouvir aquele que necessita. Esse é o esforço, claro que é o esforço. Graças a Deus. Então, reconhece pelas obras, não apenas pelas palavras, porque eu poderia estar aqui, só falar, achar lindo. Em nenhum momento eu me esforçar. Chega a ser fraco, frágil. Não adianta só falar. Então, esse aqui, não apenas pela palavra, destacando a coerência entre a fé, a prática do amor e a caridade. O Evangelho te dá a fé. Ele faz com que a gente se fortaleça e reconhece ali o Evangelho, reconhece a receita médica de Cristo. Com a prática do amor que você se pratica com você e com o próximo. E a caridade com todos. Pronto. Aqui está a receita para que nós possamos viver essa vida de cristão. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Cristo falou, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando fala reino dos céus, às vezes a gente imagina assim, vai ter um paraíso. Não, o reino do céu está aqui dentro. Quando eu falo Senhor, Senhor, aí Jesus fala, entrarão. Nem todos aqueles que falam, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. É quando eu falo, Senhor, Senhor, mas é frágil, fraco, só sei pedir. Só sei pedir. Na hora que eu preciso, Senhor, Senhor. Mas na hora que alguém se apresenta para poder ajudar, porque quando você ajuda alguém, você está ajudando, você está ali praticando o Evangelho para com Cristo. Todos aqueles que estão na rua, quando você auxilia, é ao Cristo que nós estamos fazendo. Olha que importância. Todas as vezes que nós fazemos um trabalho assistencial na rua, que a gente faz uma prece assim, faz um Pai Nosso, ele está ali, porque quando nós estivermos reunidos em seu nome, orando, ele estará presente. É Cristo que está ali na rua, junto com você. Então não adianta falar Senhor, Senhor, não entrarão no céu, porque quando eu falo da boca para fora, não está no meu reino. Qual é o meu reino? O meu céu, a minha paz. Aqui, a minha vida, o meu íntimo, minha intimidade. Eu preciso o quê? Falar, Senhor, Senhor, me ajude, mas eu ir em busca, fazer algo, auxiliar também. Sou auxiliado e vou auxiliar também. Aí sim, nós teremos o reino dos céus. Aonde? Em meu coração, porque eu estou feliz. É tão interessante fazer caridade, porque muitas das vezes a gente começa uma coisa tão pequena, quando daqui a pouco você está fazendo um trabalho lindíssimo, porque é contagiante. E Deus é tão bonzinho, né? Quando você faz a caridade, mexe com as suas
endorfinas, né? Seu bem-estar, hormônios da felicidade, aí faz com que você volte de novo a fazer. Olha como Deus é maravilhoso. Mexe com o seu corpo, para que você possa executar da melhor maneira e amar como se ama um filho. Amar como se ama um filho. Se faz caridade, uma caridade para uma comunidade, por exemplo, bem carente, você ama como se fosse um filho. Na hora que ele fala, estou sem cesta básica, estou só com cobertor. Você quer fazer como se fosse um filho. Isso é exercício e isso também é uma liberação de endorfinas, dopaminas, serotoninas. Olha que maravilha. Hormônios da felicidade, hormônio do amor, da compaixão. Então, aí sim, quando você fala Senhor, Senhor, mas compreende, e Deus compreende esse pedido, que é verdadeiro e sincero, e tem ação, você encontrará o reino dos céus no seu peito. Tem a parábola que eu quis trazer sobre a obra, é a parábola da figueira estéril, né? Ele fala assim, vou contar só a historinha rápida, ele fala assim, um homem tinha uma figueira em sua vinha, e por 3 anos procurava frutos sem sucesso, 3 anos, tá lá aquela figueira, naquele local, e aí ele manda, né? O seu trabalhador manda cortá-la, por ocupar uma terra inutilmente. O trabalhador pede 1 ano de carência, prometendo adubar, cavar ao redor, adubar, molhar, né? Se não der fruto, aí sim será cortada. Essa parábola é tão interessante que serve para a gente como a nossa obra, né? Nós somos essa árvore frondosa, nós precisamos dar fruto, faz parte da nossa vida dar galhos frondosos, frutos frondosos. E nessa passagem assim, fala sobre a paciência de Deus, que quando o trabalhador fala que para poder assim, não, me dê mais um tempo, pedir, né? E Deus, com a paciência de Pai, permite. Essa é a nossa situação. Senhor, eu não estou fazendo uma obra bacana, eu estou tão acomodado, né? Aí ele fala, te dou um tempo, meu filho. Mas quando é verdadeiro, quando você se enxerga e fala, eu te dou um tempo, produza. Aí naquele momento que você aduba com o quê? Com amor, com caridade com você, com esforço, com dedicação. Esse é o adubo da nossa alma. Com a oração, com o pedido sincero. É o tempo, olha só, tempo de Deus. Por isso que nós não podemos exigir da pessoa que mude de uma hora para outra. Isso chega a ser assim, vamos assim dizer uma palavra, chega a ser assim, uma violência. Mudar uma pessoa de uma hora para outra. Deus dá tempo para a gente. Deus dá tempo para a gente se adubar. Deus dá tempo para a gente dar fruto. Ele não é carrasco. Então se reconhece, veja que você é uma árvore que tem todo o potencial para ter galhos frondosos, onde várias pessoas vão ficar na sua sombra e você vai ter frutos para alimentar essas pessoas. Deus espera isso de nós. Então ele fala assim, a paciência de Deus é o dono da vinha, representa Deus. E o trabalhador, Jesus, pedindo mais tempo para a figueira. Olha Jesus, olha Jesus. Pai, dê mais tempo. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que ele disse? Naquele momento mais difícil, ele olhou para a gente. Senhor, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. No momento da dor, Cristo olha para a gente, pedindo tempo, como essa árvore, nós somos isso aí. Tempo para a gente. E nós temos esse tempo. Aí ele fala que pedindo tempo para a figueira, que é o povo, ou cada indivíduo, produzindo os frutos espirituais, tudo aquilo que é bom, que fica para eterno. Coisas boas, produzir coisa boa. O fruto representa a gente, as boas obras. Qual é o meu fruto? Qual é o meu fruto? Qual é o fruto de vocês? Cada um tem as suas obras. Não é ninguém melhor do que o outro também não. Às vezes você tem uma obra dentro de casa.
com uma pessoa, cuidar de uma pessoa. É tanta coisa. Essa é boa obra. Às vezes, eu tenho uma amiga que se planejou dentro de casa e vai 3 vezes por semana levar uma vizinha para fazer hemodiálise. Fazer hemodiálise, para acompanhar. Uma vizinha. Como ela sabe que a filha é difícil, sozinha, carregar aquela senhora, ela leva, acompanha 3 vezes por semana fazer hemodiálise. Olha a obra dela. Então, cada um tem essa obra. Então, os frutos são a nossa obra. A questão é perguntar, eu estou produzindo fruto? Essa é uma pergunta muito íntima. Estou produzindo fruto? E a nova chance, né, quando fala sobre o tempo, um ano que pede ali da carência, né? Esse 1 ano é um convite à renovação, ao arrependimento com o tempo do Pai Criador. Então, quando pediu um ano para a gente, para quê? Para a gente se refazer, para a gente começar a se renovar, sem culpa, sem desespero, mas recomece. Em Apocalipse, tem uma coisa assim que é bem bacana, que eu gosto, porque muitos espíritos nós temos dificuldade de entender o Apocalipse, né? É muita metáfora, é muita coisa, é muito difícil, eu acho muito difícil. Tem que ter um estudo muito aprofundado, e pessoas que gostam de estudar, né? Que é João em Apocalipse, tem assim, ó, conheço as suas obras, está lá em Apocalipse 3, né? 15 a 16, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Não é frio e nem é quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus vomitará os mortos. Tem até o Portela fala sobre isso, fala muito bem. Deus vomitará os mortos, os mornos. O que é isso? Ele fala assim, ó, o morno representa aquele mais ou menos, a pessoa que não sabe nem o que está fazendo. Eu sou mais ou menos como amiga, eu sou mais ou menos como esposa, sou mais ou menos como uma trabalhadora aqui na casa, sou mais ou menos. Sou mais ou menos em tudo, indiferente a tudo, indiferente ao que está ocorrendo no Brasil, o que está ocorrendo na sua família, indiferente. É o morno. Não é quente e nem é frio. Olha que interessante isso. Se conhece o cristão quando ele é quente. O vomitará, né, que é a palavra que mais impressiona, que Deus vomitará, porque é coisa de Apocalipse, né? Vamos dizer que Deus vai chegar ao ponto de te educar e falar, meu filho, comece a entrar nos seus pensamentos de regeneração, é o que nós falamos agora, espírito extremamente sem vontade, sem iniciativa de se melhorar, vão ser convidados a ir para um mundo de primitivo, porque não sei quando, mas nosso caminhar é ir para um mundo de regeneração. Aqueles que são mornos, que ficam naquele local como a figueira, que depois de 1 ano adubando, incentivando, ajudando, ela vai ser cortada. O trabalhador Jesus pediu. O que é ser cortada? Nós vamos ter um mundo de provas, expiações, um mundo de primitivo, nós não iremos para o mundo de regeneração. Precisamos aprender. Não é castigo, decisão minha, de permanecer no erro, de permanecer no acomodado. É uma decisão minha, livre-arbítrio meu, responsabilidade minha. Então, a mesma coisa ele fala, se você não se educar, não se esforçar para aquecer, Deus vomitará os mornos. Aquele que às vezes você pega assim na pessoa, a pessoa não, indiferente, insensível.
Aí ele fala assim, ó, é um chamado para ter um coração quente, apaixonado, dedicado. O frio que ele fala que é melhor, porque o frio ele vai se esforçar para aquecer, reconhecendo a necessidade de se aquecer. O morno não, nem é lá e nem é cá. Fica ali. Tá tudo do jeito que ele quer. Então, o Espírito, para nos finalizarmos, o Espírito, lá no livro da obra Conduta Espírita, de Chico Xavier, André Luiz, fala assim, ó, ainda que assoberbado, a gente, nós somos assim, nós trabalhamos, nós temos que trabalhar, cuidar de casa, todo mundo com as suas tarefas, com a sua luta, com certeza. Ele fala, ainda que assoberbado de realizações e tarefas, apesar da gente correr atrás da nossa luta, ele fala assim, ó, descurar o bem. Descurar é fazer com que a gente busque esse bem, fazer o bem, o que possa fazer em favor do outro. Fazer, amparar, apesar da gente ter uma vida, como as pessoas falam hoje, louca, num corre-corre danado, né? Cada um na sua luta. Apesar disso, ele fala aqui, possa fazer em favor do outro. Nos organizar, apesar das lutas diárias nossas, nós podemos nos organizar e fazer algo, fazer o bem. Aí ele fala, quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. É interessante isso, que trabalhadores, né, que a gente tem contato, cada um com as suas tarefas, né? Trabalha, é filho, é neto, é um corre-corre, chega aqui correndo, todo mundo. Mas sempre encontra um momentozinho de estar aqui e fazer o bem. É isso que Cristo está nos orientando. É isso que se reconhece o cristão. Apesar das nossas dificuldades, nós nos empenharmos de fazer o bem. Pouco que seja para a gente, é o grande para a nossa alma. É grande para a nossa alma. É grande para esse universo. Eu falo para a evangelização, na casa da irmã Rosália, para as crianças, que tem algumas tarefinhas que as crianças podem fazer, né? Que é o lixo, recolher lixo, colocar água nesse tempo de calor aqui em Goiânia para os animais na rua, lá na calçada. Já começa a orientar essa criança a fazer pequenas coisinhas. Aí quando eles veem um cachorro passando agora assim na calçada, ele fala, tia Andréia, está sem água. Estão se educando. Estão se educando, fazer pequenas coisinhas. Então, se conhece o cristão fazendo essas coisinhas para o grande universo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que a gente possa se reconhecer como cristão, que a gente possa vivenciar o Evangelho de Cristo com todas as nossas dificuldades, que a gente possa se aproximar de Cristo, porque Cristo está próximo da gente, né? Sempre próximo da gente. Que a gente possa fazer essa comunhão com o Pai e cada vez mais observar que a obra, a ação é mais importante do que a palavra. Que Deus abençoe. Vamos fazer um passe coletivo? O passe coletivo necessita desse pensamento com você e com a espiritualidade que está ao lado. É você agora que vai captar. Esse ambiente está cheio de energia, cheio de fluido corador, que vai estar sobre as mãos dos magnetizadores que estão aqui ao redor. Agora vocês vão captar essa energia, interagir com ela, vai conversar com Deus. E essa energia, que é Deus, ela entra pelo nosso coronário, que é pelo alto da cabeça. Nesse exato momento, ele tem uma ação sobre a parte cerebral, sobre o pensamento. Converse sobre essa energia. Se houver ali um pensamento negativo, uma dor, é essa energia que te cura. Permanece na parte coronária. E ela desce para o frontal, que é na testa.
Ali é do pensamento, que seja do pensamento positivo, que possamos largar as reclamações, as lastimações, e ela ali, junto com o coronário, equilibra os centros de força, o chakra do pensamento, da ação do bem, vai para o laríngeo, que é a fala, a palavra que acolhe. E essa energia percorre todas as glândulas do laríngeo, tireoide, paratireoide. Se ali houver alguma obstrução, que se tenha cura. E essa energia, ela vai para o cardíaco, ligada ao coração, ao timo, que é um sistema de imunidade. E ali ela se expande em todas as células de defesa do nosso organismo. Se houver alguma doença que nesse exato momento, essas células de defesa vão ao encontro para te trazer paz e saúde. Desce para o gástrico, que é um centro de força muito forte ligado ao aparelho digestivo, que possa equilibrar esse aparelho digestivo. Ligado ao fígado, ao estômago. E ali curar todas aquelas nossas paixões, aquela nossa força. Vai para o esplênico, que é um centro de força que fica logo abaixo, no lado esquerdo, abaixo ali da costela. Então, um centro de força ligado aos órgãos filtrantes. Pâncreas, fígado, rins, traz o equilíbrio ao nosso centro de força. E nisso você vai se tornando essa energia que vibra, que é cura. E vai para o genésico, que é o centro de força ligado ao aparelho reprodutor. Se houver ali algum novelo energético, algo que esteja ali bloqueando essa energia do bem, ela se rompe e vai descendo para os membros inferiores. Nós somos energia, nós somos o sal da terra, nós nos curamos. Essa energia, ela fica em vibração e movimento em todo o nosso corpo. Traga essa energia do pensamento de cura, energia do perdão, energia da benevolência, energia da caridade. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada por estarmos aqui inundados pela Tua fé, pela Tua paz, pela Tua força que nos cura. Obrigada, Senhor, por esse momento, que estejamos sempre na Tua paz, que assim seja. Que Deus abençoe a todos, que possamos voltar aos nossos lares com muita energia. Obrigada.